mais um Senac ao vivo, Senac PR, e nessa live nós vamos falar um pouco sobre sushi. Eu vou tirar a máscara porque a gente está sozinho aqui e também para melhor entendimento do público, tá certo? Bem, pessoal, meu nome é Victor Borba e aqui vamos abordar um prato chamado Chirashi-Sushi. Antes de a gente começar, eu quero falar um pouquinho sobre a minha trajetória, onde eu sou formado em gastronomia, pós-graduado em alta gastronomia e também tenho um certificado do Japão pela All Japan Sushi Association, que é a única que certifica e qualifica profissionais no mundo inteiro, reconhecido pelo governo japonês. Também faço parte de um grupo chamado YSG, que é o Yasuki Sushi Group, onde são em torno de 25 integrantes espalhados pelo mundo, Japão, Ásia, Europa, Brasil, Rio, São Paulo, meus amigos aí, todo mundo aí, onde tem chefes renomados aí e também fazem parte dessa associação. Então, também tenho cursos pela Nagoya Sushi School, onde o chefe Nobuo Kawai, ele tem uma escola em Nagoya, mais de 10 anos, e ele é o embaixador do sushi de Brasil e Portugal. Então, tem alguns cursos também de especialização nessa área. Vou falar aqui um pouco sobre o sushi tradicional japonês. Não temos cream cheese aqui hoje. O pessoal adora cream cheese, fritura, mas hoje não temos. E vou falar também sobre alguns tipos de sushi que muitos às vezes não conhecem. Alguns sushi bares aqui no Brasil não trabalham. Então, eu achei interessante trazer esses tipos de sushis e esse sushi mais tradicional também para apresentar aqui nessa live. Então, o Chirashi-Sushi é um sushi espalhado. Qual o requisito para ser um sushi? Para ser um sushi, ele precisa obrigatoriamente de conter arroz na preparação. Se ele não leva arroz japonês do shari, tá? Que é esse aqui, ó. Eu deixei pronto já. O shari, ele é um arroz japonês, onde ele passa pelo processo de a gente lava, faz todo um processo de lavagem, depois a gente bota para cozinhar e prepara um molho à base de vinagre. E onde esse charizu a gente prepara para depois regar ele e potencializar o sabor dele. E aí ele se transforma em shari. Daí também eu já fiz aqui o pré-preparo, onde eu já cortei alguns peixes aqui, ó. Tem uma caixinha minha aqui, ó, onde eu já deixei os peixes cortados, o ovo já em cocção, já levou a cocção. Aqui eu tenho um tamagoyaki, aqui eu tenho lula, tenho a agulhinha branca, canicama, vieira e os camarões, que vai compor o nosso Chirashi-Sushi. Então, como eu falei, para ser sushi, ele precisa levar arroz. E esse arroz, geralmente, ele vai numa tigela, no recipiente, no oshawan, onde coloca-se arroz na base, que é parecido, inclusive, um pouco, já pegou essa deixa do Chirashi-Sushi e fez as suas modificações para a região do Havaí, onde se espalhou também pelo mundo. Então, daí você coloca essa base de arroz e um sashimi e alguns outros elementos, algumas regiões do Japão, como Tóquio ou Nagoya, Osaka, trabalham de forma diferente com o seu Chirashi-Sushi. Alguns vão vegetais, outros vão legumes, outros vão também até cogumelos. Então, assim, fica meio que em aberto, assim, para você colocar o que você gosta. Mas sempre o sashimi
peixe cru, certo? Então, daqui também nós temos um baterá ou oshi-zushi. O baterá, ele é em São Paulo, o pessoal trabalha muito com o baterá e as casas mais tradicionais também, onde é o sushi imprensado. Aí você faz uma base de arroz e coloca uma pasta, ou pode ser um sabá, que é um cavalinha, você pode colocar e prensar. Ele é um sushi prensado. Nessa caixinha aqui, ó, existem caixinhas de madeiras onde a gente coloca a base de arroz, recheio e prensa, tá? Chama baterazushi ou oshi-zushi. Daqui também tem alguns utensílios que nas casas, na maioria dos sushi bares que trabalham com rodízio, com buffet, com entrega, que não tão tradicionais, eles não trabalham muito com facas específicas, que é muito importante. Utensílios são muito importantes para uma boa execução de um sushi. Então, para chegar esse sushi no estilo Edomaizsushi, que eu vou explicar um pouco já sobre esse sushi Edomaizsushi, eu preciso de utensílios de boa qualidade, eu preciso de prática, bastante prática, porque o sushi é uma coisa complexa, onde a gente tem que ter bastante prática, tem que executar bastante. A prática leva a maestria, leva a perfeição. E o sushi, ele não é uma coisa tão simples, não é fácil. Eu estou há mais de 18 anos nessa área e ainda não acho fácil. Eu sempre aperfeiçoando e aprendendo cada vez mais. E tem muita técnica, muita coisa para aprender ainda. Então, dos utensílios que eu acho importante é uma deba, ou debabocho. Tá? É uma faca que ela é mais robusta, ela é um pouco mais grossa e bem afiada, ela serve para limpar e cortar os peixes. A gente aqui usa muitas facas chef, mas ela é uma faca que vale a pena a gente ter ela no nosso hall de facas. Aqui eu tenho também a Yanagi-Bar. A Yanagi, ela é uma faca que é a faca específica para corte sushi e sashimi, para peixe. Tá? Então, essa aqui é uma Tojiro. A gente tem uma lâmina que tem variações, além do aço inoxidável, ela tem molibdênio e vanádio na composição. E uma faca, uma boa faca para se ter, para se trabalhar profissionalmente. Então é interessante também que a gente aqui tem. Daí a gente tem facas para decoração, que é a Kiridashi, uma faca para a gente fazer as decorações em sassá, em folha de bambu. Então a gente prepara essas decoraçõezinhas aqui, ó, que no estilo Edomaizsushi, estilo tradicional, ela sempre é exigida nas competições. Então a gente faz vários tipos de decoração com essa folhinha de bambu. Ela é antisséptica. Inclusive eu coloco aqui, ó, para separar nos nossos peixes, os frutos do mar, o camarão, a gente sempre bota separadinho na nossa caixa para trabalhar. Então tudo isso requer bastante cuidado, limpeza, organização, porque o alimento, ele por ser servido também cru, ele requer um pouco mais de cuidado. Então a limpeza e o conhecimento do trabalho, da higienização, da manipulação, tem que ser muito bem estudado e conhecer bastante. Então sempre manter tudo bem limpo e organizado. Aqui eu tenho um líquido que é onde a gente molha a mão para fazer o sushi, para trabalhar o arroz, porque senão ele gruda tudo na mão, que é chamado tezu. Tezu, ele é uma água com vinagre de arroz. Então, proporção Japão, 50% de vinagre e 50% de água. Então 40% aqui já está de bom tamanho, mas sempre a gente trabalhar, a gente não apenas coloca água para molhar e sanitizar a mão.
Ele é um grande antibactericida e ajuda no processo de a gente fazer o sushi para trabalhar com arroz. Então não é apenas água, a gente sempre usa o tesouro, tá bom? O arroz, quero falar um pouco do arroz, porque o arroz ele tem no mínimo aí 60% de importância dentro do sushi bar. A preparação dele, o cuidado, o conhecimento tem que ser muito vasto para que a gente faça um bom sushi. Então a gente tem sushi bares aí, tem chefs que muitas vezes eles dizem que até 80% da importância de um sushi bem feito. Então a gente tem que ter um bom preparo de arroz e, inclusive, nós temos cursos aqui no Senac, onde a gente vê o curso de culinária japonesa, o curso de culinária chinesa e o sushi, sashimi e temaki. E está previsto para setembro a volta desses cursos presenciais e, se Deus quiser, tá tudo certo e a gente vai retomar esses cursos e essas atividades. Então, tem a inscrição pelo site do Senac, que www.senac.br, onde a gente entra lá e você se inscreve diretamente no site e os cursos já estão abertos, as inscrições já estão abertas, inclusive, para os cursos, tá? Então, daqui a gente tem esse estilo de sushi aqui, ó. Eu vou levantar aqui um pouco, ó. Se você perceber, tem muito detalhe, muita riqueza de detalhe e tem todo um porquê na montagem de um sushi desse aqui. Então, por exemplo, esses Rosomax aqui, os Max Sushis, eles têm, aqui no Brasil se corta geralmente em 8 e no Japão se corta em 6. Aqui eu tenho tipos de sushis, eu vou colocar aqui para explicar. Onde eu tenho o tamagoyaki, que está aqui escondidinho, ó. Tem aqui, ó, é um omelete japonês, onde a gente diz que onde você quer conhecer um bom sushi man, peça para ele fazer o tamagoyaki e prova o tamagoyaki dele. Então, inclusive, ele entra numa sequência de um sushi chamado omakase, que seria o sushi do chefe, sushi degustação, sushi confiança, onde você faz uma sequência e nessa sequência, geralmente o último é o tamagoyaki e depois uma sopa de miso-shiro. O tamagoyaki é adocicado, então ele entra quase como uma sobremesa. E o miso, ele é um digestivo. Então a sopa de miso-shiro, ele é um digestivo, então sempre acompanha dentro do sushi bar o miso. Então, ó, aqui também eu tenho aqui o kazarimaki, que são esses sushis decorados, ó, onde você percebe aqui, onde eles são sushis que eles são feitos para decoração, são sushis também que são exigidos em competições como a Copa do Brasil ou a Copa do Mundo de Sushi. Eu participei da Copa do Brasil de Sushi e fiquei entre os 15 melhores em 2016, representando aqui o Nordeste, Pernambuco, e só tinha fera lá, e até hoje eu tenho amigos que competimos juntos lá. Então, são critérios de exigência onde se pede para essas competições e são os Kazari-zushis e os Kazarimaki. Aqui, ó, deixa eu levantar aqui para melhor mostrar. Eu tenho aqui, ó, um sushi aqui, uma garça aqui, tá vendo? Que ele é feito também com a lula. Ele é feito com arroz, lula, e aí a gente tem aqui também um salmão, e aí a gente prepara também esses sushis decorados. Então, daqui também eu tenho o atum, o agulhão branco, o salmão, o atum zuke, que é um atum também numa técnica tradicional japonesa, que são atuns que ficam, o atum a gente faz uma marinada, então zuke seria marinado, e a gente deixa esse atum marinado e depois ele fica bem saboroso. É um molho à base de shoyu, sake e mirim, tá? E aqui eu tenho uma lula, onde a lula a gente faz os cortes específicos também, não só para decoração.
que ele dá um aspecto bem interessante, mas sim também porque se ele tiver algum tipo de verme, que os peixes, os mais são suscetíveis a esse tipo de verme, bactérias, vírus. Então esses cortes também ele ajuda a anular e matar o anissax, que é um tipo de verme pequenininho, que se ele partir ele morre e não faz mal, não chega a fazer mal. Então todos os cuidados, a gente tem todo o conhecimento para saber manipular e trabalhar com o sushi. Os peixes a gente passa também por processos, quase todos os peixes são consumidos para sushi, mas alguns têm especificidade. Tem peixe que ele pode ser tóxico se você comer ele cru sem nenhum preparo, mas quando você faz um tratamento ele transforma, e aí a substância ele se transforma e você passa a não ter nenhum problema, pode comer tranquilo. Então aqui eu tenho o polvo, aqui eu tenho a rotategai, que é a vieira, aqui eu tenho a agulhinha e o camarão, e aqui, fugindo um pouco do tradicional, fiz um jojozinho, o jojo que o pessoal sempre pede nos sushi bars. Daí, agora eu vou começar a montar o nosso chirashi sushi, tá? Então, como eu falei, chirashi sushi, a gente pode, em São Paulo, no Sakagura A1, que eu estagiei lá, eu trabalhava lá, estagiava com os meninos lá, com o campeão mundial de sushi, o Celso Amano, o Yokoyama, Rogério, amigão, só os caras muito bons. Então lá tinha um baterá, o chirashi sushi, também e o baterá e o chirashi sushi, onde a gente pegava arroz e misturava com ovas. Eu gosto muito quando você mistura com ova de massagô ou tobiko, e aí curar para finalizar. Mas eu gosto mais da massagô, que é o capelinho. E também o tobiko, ou tobico, como chamam também, misturado ao arroz. E aí você vai tanto dar o sabor quanto dar a explosão de uma certa crocância quando estoura na boca. Eu gosto muito dessa combinação, acho bem interessante. E também eu posso botar um gergelim, misturar o arroz, a gente pode brincar, fazer aí, ou apenas também o arroz já temperado, tá certo? Daqui eu tenho um recipiente aqui, ó, onde eu posso montar, eu posso pegar qualquer tipo de recipiente e montar esse sushi. Receitas a gente vai depois colocar lá no feed após a live, e a gente vai o feed é @senacpe, e aí vai estar lá as receitas desse baterá, ou do chirashi sushi. E aí eu trouxe também esse, que é o que eu mais gosto na verdade, que é o chirashi sushi. Eu trouxe esse prato porque se você souber fazer o arroz, vai ter um processo, um arroz legal para você, e depois a gente acrescenta cubos de peixe ou que a gente goste, pode até maçaricar, fica à vontade, e aí daí você coloca sobre o arroz, e daí você coloca um shoyu ou tare que você gostar e consome ele. É o tipo de sushi que eu mais gosto. Então, ó, vamos lá. Aqui eu vou molhar a mão no tezu. Lembrando, eu tenho aqui, ó, água e vinagre. Eu vou trazer essa água com vinagre para sentar minha mão, ó, e dar uma pancada para espalhar todo esse líquido na mão para pegar o arroz. Mas vale salientar que a gente não pode deixar a mão pingando, porque aí eu vou molhar o arroz e o arroz vai encharcar, ele vai começar a soltar, ele vai perder liga. Então a gente tem que apenas umedecer. Daí você vai pegando esse equilíbrio com o tempo, vai ter esse equilíbrio, vai trabalhando e você vai percebendo, sentindo que a quantidade correta, mas para a gente manipular. Mas ó, dá uma pancada, umedeceu. Se eu molhar demais, vou
molhar o meu arroz, ele vai soltar. Se eu molhar de menos, ele vai grudar tudo na minha mão, tá certo? Então, eu venho, trago ele para o centro da minha mão, dá uma pancada. Também a postura do meu sushi man é muito importante diante do público. Eu não posso estar lavando a mão na frente do cliente. Eu apenas tenho que umedecer minha mão. Então, venho, umedeci e vou pegar aqui um punhado de arroz. Importante também, ó, que o arroz ele esteja airado, que ele esteja com ar. Não pode ser aquele arroz compactado, aquele arroz compacto. Ele tem que sempre trabalhar, ele gruda, mas tem que trabalhar com um arroz sempre airado, sempre com ar, fica mais fácil de a gente manipular. A gente come sushi, ele tem que se espalhar na boca, ele tem que desmanchar e não aquela coisa compacta na boca, tá certo? Então vem, dou uma pancada e vou, ó, dedilhando aqui, pegando meu punhado de arroz, que eu vou só moldar aqui, ó, e vou dispondo ele aqui no fundo da minha tigela, soltando ele aqui, ó. É uma refeição. Você faz isso aqui, você troca por um almoço e fica bem alimentado. Sempre trabalhar com um pano úmido, virgem, em cima do arroz, para que ele não resseque, também é importante. Tá? Então aqui eu vou virar para vocês aqui, eu tenho a minha base aqui já de arroz, certo? Punhado aqui, e daqui eu já vou cortar as peças de sashimi dos peixes para compor a nossa preparação. Deixa o arroz aqui, por enquanto. Aqui eu posso fazer alguma decoração, se quiser decorar. Tem uma decoraçãozinha aqui que eu vou mostrar a vocês, que o pessoal sempre gosta. Que dá pra gente fazer aqui. Então, ó, vou achar o lado aqui, vou tirar um pedaço do meu pepino na diagonal. Virei. Forma certa de segurar na faca de sushi, na yanagibá. Dedo indicador em cima da mão, como se fosse a extensão da minha mão. Dedo mindinho faz a pressão, tá? Para segurar a faca. Então, ó, mão para dentro, dedo para dentro. Aqui, ó. Vou tirar a primeira. Tiro aqui uma camadazinha leve. Daqui, ó, eu vou entrar com a faca. Apenas superficialmente, eu não posso fazendo sucos. Eu não posso entrar a faca toda, senão ele parte o pepino, tá certo? Daqui, ó, eu vou entrar, vou empurrar a faca aqui, ó. E vou puxar. Vou empurrar. E vou puxar. Empurrar. Daí, ó. Tenho aqui um bambuzalzinho, tá? Isso é uma faca, uma boa faca, habilidade e prática, bastante prática. Daí a gente consegue fazer essas decoraçõezinhas, certo? Vamos deixar ele aqui, ó, cantinho. Vitor, temos algumas perguntas aqui. Acho que é Tiago, ele está perguntando: é verdade que tem que molhar o peixe no shoyu, não o arroz? Sim, a maneira correta de se comer sushi a gente tem que temperar o peixe, porque na verdade o arroz ele já está temperado. Então eu não devo molhar o arroz, a não ser exceções, o caso dos makisushi, dos sushis enrolados. Eu dou apenas um toque no shoyu,
para temperar e a gente come. Mas quando se trata do nigirizushi, do sashimi, é apenas molhar o peixe e pouco. Não é, a gente não pode colocar, o shoyu é sagrado no Japão, então você deve colocar um pouco de shoyu, só o suficiente que você vai consumir aquele sushi, aquele sashimi. Então você deve molhar o nigirizushi, você deve molhar apenas, emborcar a parte do peixe, temperar o peixe, daí você vem com ele para a língua e você vai comer o sushi com sentindo todo aquele sabor do sushi, as coisas separadas, porque se você come com muito shoyu e com muito cream cheese ou com muita fritura, você está mascarando o sabor do sushi. Então por isso que a gente tem que aprender a refinar mais o paladar, comer da forma correta, que aí a gente passa a gostar cada vez mais de sushi e entender como é que realmente deve ser feito, para daí a gente não ficar sempre preso a só fritura e cream cheese. Eles normalmente mascaram o sabor do sushi. Então daí é apenas temperar o peixe. Ele também está perguntando, precisa ter as mãos frias para fazer o sushi ou isso é mito? Veja só, é importante que a gente trabalhe num ambiente controlado, refrigerado, e que a gente sempre trabalhe com a mão limpa, mas o sushi em si, ele é muito rápido. Um profissional qualificado, ele faz nigirizushi 3 a 5 segundos, então é muito rápido. Existe a maneira correta de a gente pegar, chama netá, que é a lâmina do peixe, a gente deixa ela pendurada, pega o arroz, dedilha, pega, junta na hora, manipula e já coloca. Então assim, é muito rápido. O arroz, a temperatura correta da gente comer o sushi, o nigirizushi, o arroz ele tem que estar à temperatura corpórea, 36 graus e meio mais ou menos, e o peixe gelado. Daí você faz essa junção, onde dá um melhor sabor do sushi. Então essa é a forma correta da gente comer um bom sushi. Daí é importante que a gente esteja com a mão limpa, mas a manipulação rápida também ajuda, e a forma correta de se fazer o sushi, ela não vai estragar o peixe. Então, como eu ia falando, aqui eu fiz essa decoraçãozinha. A gente tem outras decorações, tem vários tipos de decorações com pepino, com folhas de bambu, mas daqui eu vou compor já o nosso chirashi-zushi. Eu vou preparar aqui já com a minha caixinha aqui, deixa eu só separar, afastar aqui um pouquinho, e eu já vou começar a montar. Daqui, ó, começar com um atum, tá? Maguro, ele tá akami, que é um peixe carne vermelha, ele tá vermelho, ele não tá gordo. Então, ó, vou puxar e deitar a lâmina. Encostei lá, ó. Ok? Sempre limpando nossa faca. Apoia, puxa, limpa a tábua. Shaque ou salmão, tá? Lombo. Aqui, ó. Érica Paranhos está perguntando, cadê a faca? Que ele tem ciúmes. Essa aqui, ó. Não deixa ninguém pegar. Minha aluna e hoje tem sushi bar aí, suas entregas, seu delivery aí. A Érica, prazer. Então, essa aqui ninguém pega, né, Érica? Eu não deixo. A faca do chefe, ela é muito importante porque qualquer dano nela, qualquer dente que faça nela, quebrar uma faca dessa gira em torno de R$ 1.400 a R$ 1.600 na época que comprei. Então é uma faca cara que tem a minha, vamos dizer assim, a minha alma que desde afiar, desde manipular, pegar há muitos anos. Então assim, eu não deixo ninguém pegar exatamente porque pode danificar e vai atrapalhar totalmente o meu trabalho. Então
Fica a dica aí, que tiver só faquinha, não deixa ninguém pegar. Eu tenho outras facas que eu deixo, japonesas assim, que eu deixo o pessoal pegar pra ver, mas essa aqui eu não deixo não. Aqui eu tenho uma chama agulhão branco ou arabaiana de fundo ou arabaiana negra, tá? Então, é um peixe gorduroso. Tira a primeira aqui. O pessoal aprecia muito esse peixe. Porém, os japoneses praticamente não comem esse peixe. Não tem relatos do pessoal comendo esse peixe aqui. De japoneses. Daqui também eu tenho o polvo. Onde eu posso tirar laminazinhas para compor. Eu tiro aqui, ó, em forma serrilhada. Que ele ajuda tanto na aderência quanto também para, como ele é borrachudo, ajuda também para a gente partir as fibras. Então, ó. Vitor, Tiago está perguntando aqui, Tiago Borba, depois de pronto, o sushi pode ser guardado na geladeira? Pode. Agora, só que, o que é que acontece? Eu tive a sorte de trabalhar por vários anos, na maioria da minha experiência foi em sushi bar, que a gente fazia tudo na hora, à la carte. E tudo era cortado na hora, desde o netar, desde o sashimi, tudo era cortado na hora, a gente preparava. E o sabor é totalmente diferente. Quando a gente guarda, quando a gente gela o arroz, quando a gente gela o peixe, ele vai comprometer um pouco o sabor do sushi. Porém, pode ser guardado sim. O ideal, até, não vamos dizer assim, na geladeira para ser consumido até do dia para o outro. Não, assim, não aconselho você estar guardando por mais tempo, tá certo? Mas é melhor que seja consumido ele no momento que o profissional prepare e você consuma ele na mesma hora. Outra pessoa está perguntando aqui, o gengibre é para limpar o paladar? Sim, boa pergunta. O gari, o gengibre, esse aqui, ó, ele serve não para tirar gosto. Eu trabalhava num restaurante, onde o restaurante era muito movimentado, o pessoal pedia muito para tomar com cerveja como tira gosto. E eu ficava muito bravo, porque isso dá muito trabalho, é caro, queima as mãos, a gente muitas vezes corta o dedo laminando, e isso dá muito trabalho. E ele serve para a gente pegar uma lasca, tipo eu consumir 2 sashimis ou 2 sushis de atum. Eu limpo o paladar, como ele é antibactericida também, tá? E aí você limpa o paladar, e daí você vai e depois pega e consome outro tipo de sushi. Então você vai, como o café na perfumaria, você limpa o seu paladar, e daí você entra em outro sushi e você vai sentir melhor aquele aroma, o sabor, certo? Aqui tem camarão também. O chefe Mamadou está mandando boa tarde para você. Boa tarde, Mamadou, tudo bem? Prazer. Venha-se embora pra cá de novo, a gente fazer o trabalho juntos. Cristina está perguntando se você vai dançar um forrozinho igual a Luiz. Não, essas coisas aí eu já mais comigo, mas eu sou mais tímido, Luiz não. Luiz é mais brincalhão, ele gosta mais de dançar. Fica para uma próxima. Mamadou está perguntando, há um tipo de gengibre mais adequado como o galangal? Acho que é assim que se pronuncia. Uhum. No caso, todo gengibre ele pode ser feito, o gari, desde que você corte as lâminas bem finas, quase transparentes, porque ele é muito fibroso. E aí quando você corta ele bem fininho e você cozinha e depois tempera no molho sul, no caso da base do vinagre, você pega, deixa ele muito mais fácil de mastigação, assim, não fica, dá para você comer numa boa. O negócio segredo é você cortar ele bem fininho.
Esse já é outro peixe. Esse aqui é a agulhinha. Onde ele passou pelo processo que eu deixei ele marinando. Primeiro coloquei sal na técnica chamada shakujiô. E depois deixei numa solução de vinagre com gelo para ele pegar, tirei as espinhas e para ele pegar sabor. Tiago está perguntando, os sushis brasileiros são iguais aos do Japão? Não. O molho geralmente do Japão, isso também existe, depende das regiões, ele às vezes é um pouco mais salgado do que adocicado. Muitas vezes o pessoal faz aqui com arroz de grão longo, que é uma forma errada. Tem que ser o arroz de grão curto e fazer de preparar o arroz um arroz chamado kome. E também lá não tem plantio, tem várias coisas assim que diferem um pouco, mas parecem em alguns sushi bares mais tradicionais aqui sim, eles fazem igual, mas no geral tem uma certa diferença da maioria da que a gente faz aqui, nos sushi bars daqui. Vitor, explica pra gente o que é que você está fazendo agora. Isso aqui é a lula. É tipo um sashimizinho de lula. Eu faço os rolinhos, boto o nori e recebe. Aqui em Recife, a gente não tem muito hábito de comer lula crua, lula de alguma forma, mas Rio e São Paulo, principalmente São Paulo, tem a maioria dos sushi bares que tem lula. Quando você não tem lula, o pessoal reclama, procura. E eu gosto. A gente não tem muito hábito aqui, mas é comum. Tem alguma explicação daqui não ter? Eu acho que é falta de costume mesmo. Assim, São Paulo é mais antigo, o sushi, tem muita comunidade japonesa lá. Aqui a gente, o chefe Shinai Koike, que é um grande chefe, que é o embaixador da pesca e sushi, gastronomia do Japão aqui no Brasil, acho que ele não está aqui por enquanto. Acho que ele está em Portugal. Enfim, assim, pessoal, é questão de hábito. Ele falou uma vez, ele veio aqui em Recife comigo, ele disse assim, aqui, Recife, atrasado uns 5, 6 anos. Então, assim, o que acontece mais em São Paulo, as coisas, e o pessoal vem trazendo para cá, mas é questão de hábito mesmo. O pessoal vai se adaptando e também o pessoal está aberto para o novo. Então, o fato de a gente começar a testar essas coisas novas, ou então pelo menos para a gente provar, vale a pena. Então, porque o pessoal está muito bitolado, é muito salmão, só salmão, mas para você ter ideia, pouco se come salmão no Japão, é mais 80% é atum. Então é mais cultural mesmo, e o pessoal vai tudo querendo comer mais o tal do salmão mesmo, que é o salmão do cativeiro, né? O salmão do Atlântico. Maiane está perguntando se tem um tamanho padrão para as peças ou é o chefe quem decide. Então, existe uma padronização, mas geralmente o chefe
ele vê o tamanho, às vezes até o tamanho da boca do cliente, e ele prepara o sushi adequado para aquela tá confortável a mastigação. Tem casos no Japão mesmo que o sushi é até grandezinho, assim, o netar, você vê assim que ele é grande, mas é porque ele tá airado também. Quando você, mas não é aquela coisa compacta, quando você bota na boca ele conforta, é uma coisa confortável. Então assim, o ideal é que você tenha um tamanho que seja confortável a mastigação à boca, certo? Tiago está perguntando se precisa molhar a faca também. Também, para cortar o arroz, no caso os sushis, os matsushi, a gente sempre tem que molhar a faca, deixar ela descer na lâmina. Olha de novo, por favor, Vitor, para a gente mostrar. Aqui, ó. Você molha a ponta, deixa ele descer aqui, ó. Ele desce na lâmina e ela lubrifica, porque o arroz ele absorve água, tanto o nori também. E aí quando você vai cortar ele gruda. Então o ideal é você molhar a lâmina e fazer um corte rápido e preciso. E aqui, ó, nosso tamago. E agora eu vou preparar o nosso prato. Então aqui eu entro com um pouco do sunamono, também chamado tetsukemono, tá? Cunhado. Então vou fazer aqui na frente de vocês. Eu posso colocar ele aqui, ó, exposto. Vem com as lâminas de atum, como se fosse uma onda batendo no rochedo, ó, tá? Eu posso vir aqui com meu salmão, agulhão, e vou compondo aqui de forma harmônica, sempre brincando com as cores. Estão pedindo para você mandar um abraço para os alunos. Estão dizendo que estão com saudade. Um abraço a todos. Estamos com saudade. Todos meus alunos. Éder está dizendo isso. Um grande abraço, Éder. Então, meus alunos aí, Senac, aí, em todos os lugares que eu passei. Aí, um abraço a todos. Saudade também. Logo, logo estamos juntos de novo. Pedro está dizendo que fez um curso aqui há muitos anos e queria saber se existe um curso, se há algum curso mais completo de sushi man. Ele disse que fez um curso de sushi man de uma semana aqui no Senac. Sim. Não, na verdade sim, ainda não estamos com cursos mais avançados ainda, mas é uma coisa que pode ser pensada aí para o futuro dos nossos próximos cursos aí. Temos curso de culinária japonesa, onde são também, onde tem aí mais a parte quente e o curso de cozinha chinesa. Você mandou um abraço aí para Éder e outros alunos. Aí Marise está dizendo, cadê o abraço para a turma do Garde Manger? Abraço da turma do Garde Manger também aí, saudade aí. Logo, logo estamos juntos aí de novo, hein, pessoal?
Tiago queria saber como faz o molho doce e se posso dispensar óleo de gergelim para a preparação. Sim. No caso, o tarê, ele é feito à base de shoyu, sake e açúcar, basicamente. Existem, lógico, variações. Tem gente que coloca o gengibre, tem gente que apenas coloca... então, assim, existem essas variações, mas a gente tem aí a base disso. Então, colocou, misturou os três na mesma proporção, vai para o fogo, deixa reduzir, tem que tomar cuidado para não passar do ponto, do tempo, e daí a gente pega e ele tem que estar meio que caramelizando. Você tem uma coisa que eu sempre percebo é o ponto na P. Eu pego uma colher, passo, quando ele suja bem as costas da colher, aqui já está chegando no ponto. Tira, e daí você prova a consistência que você quer trabalhar. Pronto, a gente já está perto já está próximo de terminar. Então, aqui, quem gosta pode botar um pouco de gergelim. Aqui, por exemplo. E daqui eu tenho, deixa eu botar para cá. Eu tenho um chirashi-zushi aqui, ou shirashi-zushi mesmo, tá? E a gente pega aqui, coloca um shoyu e é só com hashi comer. Eu tenho uma proporção aqui, uma refeição, e é do jeito que é assim que eu gosto de comer, tá? Sofia está perguntando se tem abraço para amiga de curso de gastronomia. Tem abraço para todo mundo. Abraço, Sofia. Sofia, estudamos juntos aí no curso de gastronomia. Então, ó, segue lá, pessoal, o @senac.pe, e o pessoal vai ter outras lives, tá? De outros chefs, de outras especialidades. E nesse período aí de pandemia, se cuidem das suas famílias. Quem puder, fique em casa, usa máscara, e o pessoal ainda parece que está meio que relaxando um pouco, mas a coisa ainda é séria, tá certo? E se cuidem. Foi um prazer, adorei aí. E dúvidas, a gente pode também entrar no meu Instagram aí, Victor Borba Cunha, tá? Victor Borba Cunha, você acha lá, e também segue lá. Estão pedindo para você mostrar de novo o prato. Sim. Sim. Sua mãe está dizendo, amo você, filho. Também amo. Ela já comentou algumas vezes e agora eu li. E esse aqui, como eu disse, sushi tradicional, sushi Edo mais sushi. Edo é a atual Tóquio, Mai é a frente, e sushi de sushi. Então, sushi é a frente de Tóquio. É o sushi tradicional japonês, tá? Então, essa forma de fazer e a forma de se apresentar. Muito obrigado a todos. Vamos terminando nossa live, e segue lá, Victor Borba Cunha, e a gente tira a dúvida, e no feed vai estar lá a receita lá, tá bom?